Então é isso, pessoal. A gente vai avaliar agora essa redação que recebeu nota máxima, né, do concurso da ABIN, e vamos avaliar onde esse candidato acertou, por que ele tirou nota máxima, e a partir daí, logicamente, extrair lições importantes para a sua prova. Você que vai fazer o concurso da PCDF, do Senado Federal, do TJ Rio de Janeiro, do Tribunal de Contas do DF, enfim, qualquer concurso público que tenha prova discursiva, seja ele um estudo de caso, seja ele uma prova discursiva padrão, os fundamentos são os mesmos. Então, não preciso repetir. E vou repetir para ficar mais claro, lógico. Os fundamentos, os princípios, as estratégias argumentativas devem ser consideradas nos dois tipos de texto. É isso que eu ensino aqui no nosso curso, nessas dicas rápidas, e também no nosso e-book e no nosso curso de correções. Antes de mais nada, eu quero lembrar você o seguinte, nós temos o e-book completo, os 6 passos para gabaritar a redação em concursos da Banca CESP. E aí você tem aqui embaixo na descrição, né, do vídeo o link para baixar, para fazer o download da aula demonstrativa. Então você vai poder visualizar o nosso trabalho, como é que a gente desenvolveu esse material. Você tem a possibilidade de testar, de ver a qualidade. Nós apostamos na qualidade nesse material. Enfim, não vou perder mais tempo, vamos direto ao ponto. Tá? Essa redação, esse tema, tá, versou sobre a Estratégia Nacional de Inteligência. Então, basicamente, essa questão versou sobre um assunto específico com a atribuição do cargo. Então, o edital traz lá que a prova discursiva vai tratar sobre um tema de conhecimentos específicos e, naturalmente, esse tema, Estratégia Nacional de Inteligência, fazia parte de um tópico do conteúdo programático. Então vamos ler para a gente compreender exatamente o que o examinador quis, tá? Então vamos ler aqui o texto de apoio, né? Constitui objetivo, né, da Presidência da República fortalecer o sistema brasileiro de inteligência, de modo a fazer as agências que hoje o integram possam, né, atuar em sintonia cada vez maior, sempre com vistas a subsidiar o Estado brasileiro na tomada de decisões estratégicas e na implementação dessas decisões. Então, você vai lembrar que a ABIN faz parte do Sistema Brasileiro de Inteligência, né, o órgão central do SISBIN. E aí a ABIN é que comanda. Então, a atividade desses órgãos de inteligência é que vai subsidiar a atuação da Presidência da República, um órgão diretamente relacionado à Presidência da República. Então ela mune o presidente de informações sobre eventuais atentados, sobre informações de política estratégica do país, tá? Sobre o território, eventuais ameaças, enfim. Então vamos lá. Nesse sentido, a atual Estratégia Nacional de Inteligência conta com 4 eixos estruturantes, cada um deles correlacionados a desafios, que por sua vez estão correlacionados a objetivos estratégicos. Tá? E aí o CESP traz o seguinte, tendo o fragmento de texto apresentado como referência inicial, redija um texto dissertativo, tá, acerca da Estratégia Nacional de Inteligência. Tá? Ao elaborar seu texto com base no quadro de correlações entre os eixos estruturantes, os desafios e os objetivos estratégicos constantes da referida estratégia, aborde os seguintes aspectos. Então, já perceba que a banca já traz palavras-chave que ela quer fundamentalmente que apareçam no texto. Então, quais são essas palavras-chave? Eixos estruturantes, né? Desafios e objetivos estratégicos. Isso é tão verdade que os próprios quesitos aqui, os aspectos, trouxeram, né, dividiram a nota em 3 partes e cada uma delas tratando sobre uma dessas palavras-chave. Então no primeiro aqui, discorra sobre cada um dos eixos estruturantes. Então valor de até 20 pontos. Então se são 4 eixos estruturantes, como afirma aqui, você teria que tratar sobre cada um deles. E aí a cada eixo estruturante correlacione um desafio. Então mais palavras-chave, mais a sequência a ser obedecida no texto. E 3. A cada desafio citado no tópico anterior, correlacione 2 objetivos estratégicos. Então, é muito importante que o candidato observe sempre, olha a pontuação aqui, 25 pontos, né? Um vale 12, vale menos, e no outro vale 20. Então,
O grande desafio aqui é o candidato conseguir contextualizar todas as ideias, tá, num texto coerente, num texto com coesão, num texto que tenha uma significação lógica, que tenha uma progressividade interessante. Então foi um grande desafio, o candidato conseguiu vencê-lo de acordo com o que nós orientamos no nosso curso de mentoria. Ele fez o acompanhamento com correções e chegou a esse padrão de respostas, que é o que a gente preconiza aqui no curso e com certeza vai te ajudar muito. Vamos lá. Vamos ler aqui o texto do candidato, tá? E aí eu grifei aqui algumas coisas que fazem sentido e que ajudam o texto a ficar mais robusto, né? Então, o candidato utilizou 5 linhas para fazer uma pequena introdução. Já dissemos aqui em outros vídeos, outras oportunidades, que na banca CESP é importante você fazer uma pequena introdução, tá? É uma pequena introdução. Você não precisa fazer uma coisa longa nem complexa demais, tá? E a conclusão é facultativa. Em provas do CESP você não precisa fazer uma conclusão, tá? E aí a gente explica muito melhor isso lá no e-book. Então o candidato fez uma introdução sintética e ele usou estratégias interessantes. A primeira delas foi usar as palavras-chave. Então vamos ler aqui, ó. No mundo contemporâneo, um importante instrumento da atividade de inteligência é a Estratégia Nacional de Inteligência, ENINT, tá? Então, por que ele já deixou assim muito claro o que ele vai falar? Então, em 2 linhas ele resumiu o que ele vai falar. Vou falar sobre a Estratégia Nacional de Inteligência. O enunciado da questão, tudo que está lá descrito, versa sobre a Estratégia Nacional de Inteligência. Então ele reafirmou isso aqui na introdução, afirmando que vai cuidar no seu texto dessa ENINT aqui. Então é uma palavra forte, né? Ela já vem para deixar claro para o leitor isso. Ponto. Tal instrumento, então veja assim, eu circulei aqui o tal para te mostrar o seguinte, ó. O tal é um recurso anafórico, tá? Pessoal, desculpa esse barulho, tem um pessoal limpando a grama ali, então peço desculpas por eventualmente ter um barulho no fundo, tá? Mas vamos lá. Tal instrumento. Então, o tal é um recurso anafórico. Ele se refere à Estratégia Nacional de Inteligência. Então, esse tal, geralmente, né, na anáfora, o referente está antes do pronome. Então, o referente é a Estratégia Nacional de Inteligência e o tal está na frente. Então, é mais um recurso interessante que deve ser utilizado nos seus textos, tá? Tal instrumento consolida os conceitos, né, e define os eixos estruturantes. Então veja, qual é o primeiro item lá? Eixos estruturantes. Então ele já citou aqui na introdução, ó, palavrinha-chave, eixos estruturantes da atividade de inteligência do país, além de estabelecer os principais desafios. Então, ó, desafios, né, ó, desafios, palavra-chave do segundo item, na sequência. E os objetivos estratégicos. Objetivo estratégico, ó, terceiro item. Então veja que ele começou resumindo o que ele vai falar. Vou falar sobre a Estratégia Nacional de Inteligência. Depois, ele resumiu os 3 aspectos que o examinador solicitou no enunciado da questão. Então, a introdução serve exatamente para isso, para você resumir, para você sintetizar tudo o que você vai falar na sequência do texto. Então, introdução feita, o que ele começou a fazer agora? O que ele fez no segundo parágrafo? Olha que interessante. Veja só, o primeiro item, né, vale 20 pontos. Tá? Então o que ele fez? Ele usou da linha 6 até a linha 17 para falar do item 2.1, que é basicamente falar sobre os eixos estruturantes. Então vamos lá. Ó. Olha essa estratégia que eu até ensino lá no nosso e-book, que é a estratégia da identificação correta dos quesitos. Então em provas do CESP, toda vez que você for falar de um quesito, você precisa parafrasear o que está escrito nele, tá? Usar as palavras-chave para mostrar para o examinador o seguinte, ó, cara, eu vou falar agora dos eixos estruturantes. Não foi o que você pediu lá no item 1? Então eu vou falar sobre esse item 1 agora. Então veja só, no que se refere aos eixos estruturantes, tá? Então o que está lá no item 1? Discorra sobre cada um dos eixos estruturantes. Aí ele vai lá e parafraseia, tá? Identificando que esse parágrafo vai tratar sobre o item 1. A ENINT enumera 4 áreas de atuação para o serviço de inteligência. Olha que bacana. Então ele acaba de dizer
que essa estratégia tem 4 eixos estruturantes. O que ele vai fazer agora? Ele vai começar a falar de cada um deles. Então, se ele falar só que essa ENINT tem, né, 4 eixos estruturantes, o que ia acontecer? Ele ia receber nota pequena, ia receber ali 5 pontos só da nota total, porque ele não explicou cada um deles. Então, ao contrário, né, ele fez isso. Seria apenas uma suposição se ele tivesse citado apenas isso, mas ele passa agora a explicar cada um deles. Então vamos lá. Primeiro deles, atuação em rede, né? Segurança do Estado e da sociedade, é o 2, né? O eixo 2. Projeção internacional 3 e capacitação em tecnologia. Então ele citou e enumerou os 4 eixos. Ele vai explicar cada um deles agora. A atuação em rede concerne na integração, disseminação e cooperação dos diferentes órgãos de inteligência. Explicou o primeiro eixo, que é a atuação em rede, né? Por sua vez, então olha só, o por sua vez funciona como um recurso coesivo, né? Dá ligação, cria liga no texto. Então tem progressividade no texto. Perceba, por sua vez, vai falar agora de um outro item, né? De um outro eixo. A segurança do Estado e da sociedade abrange os aspectos ligados à defesa, à integração e à proteção do território nacional. Veja só, que ele usou aqui, né, a crase, né, de forma correta, né? O paralelismo sintático. Então, aspectos ligados à defesa. Então, quem está ligado a alguma coisa, né? Ligados à defesa, ligados à integração e ligados à proteção do território nacional. Isso é paralelismo sintático. Isso é muito bem visto pelo Banca CESP, né? Do povo brasileiro. Aí ele fala agora, a projeção internacional atua na área das relações internacionais e na imagem do Brasil para o exterior. Então, ó, circulei aqui também, ó, por último. Então, por último, mais um recurso coesivo que cria laços no texto, que mostra que agora eu vou falar do último eixo, né? O eixo estruturante capacitação e tecnologia fundamenta os princípios e pressupostos para o setor, bem como estabelece a importância da tecnologia e do desenvolvimento humano para a área de inteligência. Então, perfeita abordagem do item 2.1. Primeiro ele contextualizou usando palavras-chave e depois ele explicou o que se trata, do que se trata, ou quais os eixos e quais as suas características. Então essa é uma estratégia infalível em provas do CESP. Contextualiza o item e depois explica, trazendo exemplos claros, precisos, com coesão, com coerência. Isso é muito bacana. Então vamos lá para o próximo item, né? Aí ele continua, nesse contexto, mais uma vez, um recurso coesivo interessante, que dá uma ideia de continuidade, nesse contexto, vírgula. Então, nunca esqueça de separar esse adjunto adverbial aqui, né, com vírgula, no início de frase, né? Cada eixo estruturante é correlacionado a desafios para a inteligência brasileira. Então, veja só, voltando aqui na questão, ó, a cada eixo estruturante correlaciona o desafio. Então, ele, ó, parafraseou novamente o item é correlacionado a desafios. Então, o examinador vai ler a tua prova e vai ver que, putz, agora ele vai falar do item 2, porque ele citou as palavras-chave do item 2. Isso facilita a correção. Imagina lá que o examinador está corrigindo provas há 3 dias, 100 redações por dia, e ele não quer mais perder tempo adivinhando do que você vai falar. Então, essa estratégia de trazer palavras-chave vai facilitar a correção do examinador e, naturalmente, vai fazer com que ele analise o teu texto com mais, né, com mais abertura, com mais paciência, porque ele não vai ter mais trabalho de identificar, de extrair o que você está querendo dizer, porque agora está mais fácil, né? Então vamos lá. Um desafio da atuação em rede, né, é a integração e disseminação das informações de inteligência de maneira efetiva e oportuna, a fim de presumir, né, possíveis ameaças e aproveitar as oportunidades para o Estado brasileiro. Com relação ao eixo estruturante da segurança do Estado e da sociedade, a ENINT cita o desafio da atuação e fortalecimento das fronteiras do país. A projeção internacional correlaciona o desafio do Brasil buscar uma maior representatividade e uma posição de destaque no cenário internacional em um mundo cada vez mais globalizado. No que concerne ao eixo de capacitação e tecnologia, menciona-se o desafio dos órgãos de inteligência
disseminarem, né, constantemente, né, seus servidores, e a necessidade de elaborar sistemas digitais não vulneráveis e seguros. Então, às vezes a gente não entende uma palavra direito, né, na verdade que é de inteligência, desenvolverem constantemente seus servidores. Então veja, nesse parágrafo o nosso candidato trouxe a abordagem dos dois itens, então ele contextualizou os dois em um só. Então ele trouxe aqui, ó, nesse parágrafo, né, ele trouxe os desafios, né, de cada eixo, né, e objetivos estratégicos de dois eixos, dois objetivos estratégicos de dois eixos. Então ele fez tudo isso num parágrafo só, de forma direta, objetiva, clara, transparente, sem enrolação. É isso que eu quero de você, que no seu texto, se você quer gabaritar realmente uma redação do CESP, seja objetivo. Você não precisa estar citando obras, citando autores estrangeiros, citando livros, usando palavras difíceis, não. Basta você seguir uma lógica clara. Introduz o texto, inicia um parágrafo contextualizando o quesito, depois explica, e assim sucessivamente, usando recursos coesivos, usando palavras-chave, usando coerência, sendo bem claro, de forma simples, direta. Como é que você vai conseguir fazer isso? Treinando, não adianta. Você só consegue atingir nota máxima no CESP entendendo essa lógica, tá? Treinando, fazendo e alguém te ajudando, tá? Veja só, eu te ofereço agora o nosso curso de correções personalizadas. Caso você esteja com dificuldades, não esqueça, redação na PCDF, 30 pontos, tá? Redação da PRF, 20 pontos, redação no Tribunal de Contas, 50 pontos. São muitos pontos em jogo e você não pode abrir mão. Você precisa saber muito conteúdo e saber passar o conteúdo para o papel, e é isso que eu vou te ensinar. Nós temos um pacote, né, de correções, são 4 correções personalizadas. Você ganha o nosso e-book, os 6 passos para gabaritar a redação do CESP. Ainda, você tem um contato direto comigo, professor Aristócrates, para tirar dúvida, tá? Para pedir informações. Tá aqui o nosso WhatsApp, tá aqui o nosso Instagram. Caso você queira contratar o serviço de correções, vão te ajudar muito essas correções, porque elas vão te direcionar, vão lapidar esse potencial que tem dentro de você, que ainda está verde, que precisa de prática, precisa de treino. Tá bom, pessoal? Então contem comigo, eu estou à disposição. Vamos junto rumo à nota 10 na prova do Sebrasp. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Não esqueça de nos seguir no Instagram, e caso você tenha necessidade de alguma dúvida, sem nenhum tipo de enrolação, manda um WhatsApp para mim. Quer contratar o serviço? A gente parcela no cartão, enfim. Conta comigo. Até a próxima. Valeu!